Efésios capítulo 1, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma oração à igreja de Éfeso e ele fala sobre conhecermos o poder de Deus. Efésios 1:19 diz: e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo, no contexto deste capítulo, ele tem tratado da nossa herança. Deus tem demonstrado o seu amor ao nos prometer um futuro maravilhoso. E nós devemos sermos estimulados nessa esperança. E Paulo está oferecendo algo para desafiar a nossa fé. Ele está falando nesse verso a sobre excelente grandeza do seu poder. Essa palavra poder no vocabulário grego escrito por Paulo, ele tem várias conotações, aplicações. É a palavra dunamis, que significa poder, como temos na palavra portuguesa dínamo ou dinamite. Também fala sobre operação, segundo a operação da força do seu poder, significa energia. A palavra kratos, no grego, significa forte. Issus significa poder. Então poderíamos, em outras palavras, dizer deste verso 19, e qual a grandeza inseparável de seu poder para conosco que cremos, segundo a operação do poder da sua força. O apóstolo está se referindo a uma energia divina e eterna que se encontra a nosso dispor. Mas precisamos entender esta grandeza desse poder, dessa força, para usá-las. Que adianta estar à nossa disposição e não saber usá-las? Ou, muitas das vezes, ter um certo receio, um certo medo, e assim não podemos desfrutar. É como podemos fazer uma analogia de uma pessoa extremamente rica, tem muitos recursos, mas, por exemplo, na parte do alimento, da alimentação, essa pessoa ela tem um problema, às vezes, estomacal, e ela tem que fazer uma dieta. Ela não pode desfrutar de todos os alimentos que muitas das vezes ela gostaria de desfrutar, certos pratos, mas por razões médicas, ela não pode desfrutar de uma alimentação um pouquinho diferente. Então, outra razão seria, às vezes, o medo de que uma pessoa rica tem dos ladrões. É uma pessoa que precisa sempre estar protegida com guardas, não pode sair na rua anonimamente porque vai levantar a curiosidade de outras pessoas, como pessoas que são muito conhecidas, populares.
assim essa pessoa fica restrita a certas saídas, são tudo bem sinalizadas, porque isso pode trazer consequências desagradáveis para a sua vida. Nós, cristãos, precisamos de poder por vários motivos. Em primeiro lugar, somos fracos demais por natureza e muitas das vezes não sabemos dar o devido valor, não sabemos nos apropriar dessas riquezas a fim de usá-las corretamente. E muitas das vezes, diante dessas riquezas e de poder que o Senhor fala através de Paulo aqui nesse verso 19, esse poder nós não sabemos manuseá-lo. É como entregar uma força, algo para uma criança pequena e ela não sabe manusear. Então nós precisamos conhecer bem este poder, o poder de Deus, que pode nos capacitar para usarmos as riquezas que Deus tem para nos oferecer. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos de Éfeso, segundo a operação da força do seu poder. Em segundo motivo que precisamos do poder, há inimigos que querem e que desejam tomar essas riquezas de nós. Paulo está dizendo isso nesse verso 21 do capítulo 1 de Efésios. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, são os inimigos da nossa alma que querem que não tomemos posse dessas riquezas, desse poder que há oferecido para nós. Paulo também vai dizer depois, no capítulo 6, verso 11 e 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, jamais seríamos capazes de derrotar esses adversários espirituais com as próprias forças que nós temos. Mas é possível fazê-lo pelo poder do Espírito que está à nossa disposição. Paulo também ele tem como objetivo conscientizar-nos da grandeza do poder de Deus, de modo que não falhemos no uso de nossas riquezas e que não sejamos privados pelo inimigo. E Paulo vai dizer o motivo de que podemos usufruir esse poder. E ele vai colocar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a mostra, que é o exemplo, como podemos ver no verso 20 deste capítulo 1 de Efésios, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, no Antigo Testamento, as pessoas mediam o poder de Deus através da sua criação. A criação do mundo, a criação do homem. Nós podemos ver isso no Salmo 19, Isaías capítulo 40. Também as pessoas do Antigo Testamento viam o poder de Deus através do milagre do êxodo de Israel do Egito, conforme Jeremias capítulo 16, verso 14. E hoje, como podemos medir o poder de Deus? Muitas pessoas falam a seguinte frase: nessa igreja não tem poder. Este homem, este pastor não tem poder. Isso é certo de ser falado? Isso é algo que
está totalmente contrário à palavra do Senhor. Nós vemos nessa porção que estamos meditando como funciona o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser mensurado através de emoções de certas pessoas que se auto-intitulam poderosas. Então precisamos ter um entendimento bíblico a respeito dessa manifestação do poder de Deus que está à nossa disposição, sim, e que precisamos saber usá-lo. É como uma pessoa que está armada, mas não sabe como funciona essa arma. E assim, Paulo está dizendo que hoje nós podemos medir o poder de Deus através do milagre da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele não se limita ao fato de Cristo ter sido trazido de volta dos mortos, mas também Paulo está dizendo que ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está no lugar de autoridade e ele não é somente nosso Salvador, mas também é soberano. É isso que o apóstolo Pedro, no seu sermão em Atos capítulo 12, ele pôde dizer para os judeus: nenhuma autoridade ou potestade, seja humana ou espiritual, é maior do que o Senhor Jesus Cristo, o Filho exaltado de Deus. Ele está acima de tudo e nenhum inimigo futuro poderá vencê-lo, pois ele já foi exaltado e está acima de todas as potências. Mas de que maneira isso se aplica a nós hoje? Então Paulo, ele vai dizer a maneira que podemos usufruir, aplicar este poder às nossas vidas. E isso Paulo vai falar nos versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de termos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador nosso, pelo fato de fazermos parte da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas não congregam, não têm raízes, não fazem parte de uma membresia de uma igreja. Isso está totalmente fora dos propósitos de Deus, dos propósitos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, porque aqui, se fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo, podemos ver que Jesus Cristo é o cabeça. Isso significa que existe uma ligação viva entre o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo. Então o cabeça, que é Cristo, controla todo o funcionamento adequado. Como é triste vemos dentro da igreja pessoas querendo competir umas com as outras. Se nós estamos numa mesma causa, é como uma equipe, por exemplo, uma equipe de futebol, ela tem que ser unida para ter vitórias, ela tem que estar no mesmo objetivo, com o mesmo sistema de funcionamento. E infelizmente isso não acontece no povo de Deus. Um querem puxar o tapete do outro, querem competir,
E essas situações são situações que trazem deficiências, trazem paralisia para o corpo do Senhor Jesus Cristo. E esse funcionamento com a cabeça, ele se torna irregular, ele se torna dividido. E a casa dividido, como o Senhor Jesus disse, ela não subsiste. Mas quando existe uma ligação entre Cristo e os demais componentes do corpo, que é a igreja, isso funciona de uma maneira espetacular. E o crescimento, ele é algo que acontece naturalmente, como nós podemos ver na igreja primitiva, em Atos capítulo 2, a partir do verso 40. A cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que haveriam de serem salvos. Então, nós somos ligados a Cristo por meio do Espírito, como membros do seu corpo. Isso significa que temos parte em sua ressurreição. Aqui está o poder da igreja, prezados ouvintes e irmãos. Poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também da sua ascensão e da sua exaltação. Este é o principal motivo de poder que Paulo está nos informando aqui. Também nós agora nos encontramos, se temos esse poder que Paulo estava desejoso que houvesse naqueles cristãos e aplicando para nós, também nos encontramos assentados nos lugares celestiais. É o que ele vai dizer no capítulo 2 de Efésios, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Não é de se admirar que Paulo deseja que saibamos da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Sem esse poder, não é possível lançar mão da nossa grande riqueza em Cristo. Por intermédio de Cristo, que ressuscitou e subiu ao céu, o poder do Espírito Santo encontra-se à disposição de todos os cristãos que, pela fé, recebem esse seu poder para com os que cremos. É o que Paulo disse no verso 19. Os que cremos. Será que você tem crido e crido de uma maneira correta? A graça provê as riquezas, mas é a fé que se apropria delas, conforme Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E nós vivemos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e se a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Nos 4 evangelhos, vê-se o poder de Deus operando no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, quando abrimos o livro de Atos, vê-se o mesmo poder operando em homens e mulheres comuns, membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Exemplo, o apóstolo Pedro passou por uma transformação extraordinária entre aquele fato que está narrado em João capítulo 21, quando o Senhor tratou com Pedro, depois
dele ter negado 3 vezes o Senhor Jesus Cristo, o Senhor tratou com Pedro, e no começo de Atos nós vemos Pedro tomando a iniciativa de fazer aquele grande discurso, do qual foi o início da igreja primitiva. A que se deu essa mudança tão radical? No poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E recebereis poder que há de vir sobre vós, para quê? Para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. A principal função desse poder é para nós testemunharmos para o mundo da necessidade de arrependimento. Então hoje nós podemos ver como o mundo busca energia para iluminar, para que as fábricas trabalhem, energia para que os automóveis funcionem. E quando nós temos essa paralisação, vira um caos. E na parte da nossa vida espiritual, por que não buscamos com tanta avidez também essa energia, esse poder que está à nossa disposição? É isso que Paulo está orando. A partir do verso 16, ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê, Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, através da oração, é que nós podemos conhecer a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, para que realmente entendamos que esse poder está à nossa disposição, e não somente saber, mas saber usar e manusear esse poder em favor da obra de Cristo. Saber o chamamento que tivemos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Sabermos que somos ricos e que precisamos aproveitar dessas riquezas espirituais e conhecer o seu poder. Você conhece esse poder? Que a nossa oração seja para que você também conheça esse poder para usufruir tanto as bênçãos no presente momento e principalmente no futuro. Amém.